Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre eletrônica. Hoje vamos falar sobre um conceito fundamental, tensão elétrica. Entender o que é a tensão elétrica é um dos pilares da eletricidade e é essencial porque para saber consertar qualquer outro equipamento, saber analisar um circuito elétrico, é preciso entender e compreender sobre a tensão elétrica. Se você está começando na eletrônica ou se já trabalha na área e quer reforçar o conhecimento, então continua no vídeo porque essa aula é para você. Então, sem mais perca de tempo, vamos no nosso assunto. Bem, a tensão elétrica, ela pode ser comparada à pressão da água em um cano. Por exemplo, aqui, eu fiz aqui uma representação. Este é um cano. Dentro desse cano possui água, né? Aqui essa letra P representa a pressão. Então, a tensão elétrica ela é comparada à pressão da água. Ou seja, quanto maior a pressão, mais forte vai fluir a água. Então, do mesmo modo, na eletricidade, a tensão elétrica é o que impulsiona os eletrões pelo circuito. Ou seja, para que haja movimento de eletrões no circuito elétrico, é preciso que haja tensão elétrica. Então, a tensão elétrica ela é o que impulsiona os eletrões pelo circuito. Mas de uma maneira mais formal, a tensão elétrica também ela é definida como sendo a diferença de potencial entre dois pontos do circuito elétrico. Por exemplo, se nós tivermos um circuito elétrico, vamos aqui expressar, se tivermos um circuito elétrico, vou aqui dizer um circuito básico. Vou aqui dizer um circuito básico. Se tivermos um circuito elétrico, por exemplo, com uma fonte de tensão, vamos aqui, temos aqui uma carga do tipo R e assim. Então, aqui é a nossa fonte. Então, tendo aqui um circuito elétrico, então, o que vai fazer com que haja movimento de eletrões nesse circuito é a tensão elétrica. Então, a tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos do circuito. Nesse caso, nesse circuito aqui, este ponto e este ponto, que pode ser o positivo e o negativo, que pode ser a fase e o neutro. Então, a diferença de potencial entre o positivo e o negativo, ou entre a fase e o neutro, chamamos de tensão elétrica. Chama-se de tensão elétrica. Então é basicamente isso aí sobre a tensão elétrica. Visto que a tensão elétrica ela é uma unidade, ou seja, a tensão elétrica por ser uma grandeza elétrica, ela possui uma unidade de medida. A unidade de medida da tensão elétrica é o volt. Vou escrever aqui, escrever, é o volt. Se fazer aqui, é basicamente o volt, representado pela letra V. Então, o volt é a unidade da tensão elétrica. De maneira abreviada, é a letra V. Ou seja, o que a unidade expressa? A unidade da tensão elétrica, ela expressa a quantidade de energia que uma fonte de tensão elétrica pode fornecer. Então, é basicamente isso. Então, a unidade, volt, ela expressa a quantidade de energia que uma fonte pode fornecer. Então, é basicamente isso aqui. Então, se queremos dar nome a um certo tipo de quantidade, que por exemplo, podemos dizer 5 volt, 3 volt, 2 volt. Então, isto são valores da tensão elétrica. Então, eu não posso falar que não. Aqui tem 5 tensão elétrica. Não. Vamos dizer, aqui tem 5 volt, tem 3 volt, tem 2 volt. Então, é dessa maneira que expressa a tensão elétrica. Então, por ser uma grandeza física, tem como unidade de medida que é o volt. Vamos aqui um exemplo prático. Eu tenho aqui duas baterias, né? Essa é uma pilha, também essa aqui é uma bateria, tá aqui, são duas baterias. Então, por exemplo, essa bateria aqui está expressa que a tensão elétrica está aqui, é de 1.5 V. Esse V é de volt. Então, quando você vê que é 1,5 volt, então você lembra que não, está falando de tensão elétrica. Então, a tensão elétrica é de 5 volts dessa bateria, né? Vou pegar a outra. Esta que está aqui também tem a sua tensão expressa, que é
basicamente de 3.7 volts, embora não consigam ver no vídeo, mas essa bateria possui a tensão de 3.7 volts. Agora, por ser uma grandeza, ela tem que ser medida a tensão elétrica. Para medirmos a tensão elétrica, usamos um tipo de instrumento que chama-se voltímetro. Vou aqui escrever voltímetro. Tá aí. Então, o voltímetro é o aparelho usado para medirmos a tensão elétrica. Voltímetro é o aparelho usado para medir a tensão elétrica. Vamos de uma maneira mais prática, vamos aqui parar de enrolar, vamos no nosso ponto crucial. Vamos aqui agora fazer o teste na prática. Temos aqui um multímetro. O multímetro é um aparelho que nele já temos o voltímetro, já temos outras grandezas. No nosso caso, aqui no multímetro, eu posso identificar aqui onde é que está a escala para medirmos a tensão elétrica. Onde tem a letra V, esse V que está aqui, tem a letra V, quer dizer que esse V é de tensão elétrica, quer dizer que é o volt, Então, vamos medir a tensão elétrica. Lembrando, vamos evitar usar o termo de medirmos a voltagem. Não, vamos medir a tensão elétrica. Eu vou colocar aqui na escala, por exemplo, vamos primeiramente medir aqui a nossa bateria. Como a nossa bateria é de 1.5 volts, eu vou usar aí uma escala maior aqui, eu vou medir, que nesse caso vou usar aqui a escala de 6 volts, né? SV de tensão contínua. Bateria fornece tensão elétrica contínua. Eu vou medir aqui, deixa eu pegar aqui, desculpa. Vou pegar a minha garra de jacaré. Ok, vou pegar aqui as pontas de prova, desculpa, tá aqui. Vou aqui, o preto vou pôr aqui nesse ponto e o positivo, que é o vermelho, vou pôr aqui. Vou aqui fazer assim e tá aí, temos 1.3 volt, 1.3 volt. Então, conseguimos ver que essa pilha já está abaixo da sua tensão elétrica. Então, logo ela já está descarregada, mas é dessa maneira que nós fazemos o teste. Vamos agora pegar aqui novamente a bateria. Essa bateria de 3.7 volts, que no máximo chega a 4 volts como tolerância. Vamos aqui pegar aqui é o negativo e aqui é o positivo. Então, vou pôr a ponteira preta aqui. Vou pôr a ponteira vermelha aqui para aferir. Tá aí, temos aí 4.5 volt. Então, deu 4 por quê? Mas se a bateria aqui está dizendo que é 3.7, quer dizer que a bateria ela tem uma tolerância, né? Que a tensão máxima que ela pode suportar é de 4 volts, mas a tensão mínima é de 3.7 volts. Então, aqui nós conseguimos fazer o teste da tensão elétrica. Então, esse foi mais um vídeo aula sobre a tensão elétrica. Então, obrigado por assistir o vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e esteja atento para o próximo vídeo aula. Vamos falar sobre o mesmo assunto, tensão elétrica. Mas eu quero fazer uma pergunta, um desafio para ti. Será que é possível haver corrente elétrica sem a tensão elétrica? Eu vou responder essa pergunta no próximo vídeo aula, enquanto você fica a pensar nessa pergunta. É possível ver corrente elétrica e não tensão elétrica? Então, inscreva-se no nosso canal. Então, nos vemos até a próxima aula.